Boa noite a todos. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, de estar aqui, poder falar um pouco sobre a doutrina espírita, com todos vocês. E o tema de hoje acredito que procura compreender os teus jovens. Todos nós, em torno da gente tem jovens. Então, é importante que nós possamos compreendê-lo. E muitas vezes a gente tem dificuldade dessa compreensão. Esse tema, ele foi retirado desse livro aqui, Minha Vida, Minha Família, o Mundo e Eu. Ele é um dos capítulos do livro psicografado por Raul Teixeira, escrito pelo Espírito Camilo. O Espírito Camilo, ele é um estudioso, da doutrina espírita, ele tem bastante bagagem, e então ele fez essa parceria com o Raul Teixeira. E interessante que o Raul Teixeira, ele relata que conheceu esse Espírito Camilo desde 1974. Essas informações a gente encontra no livro Correnteza de Luz, escrito pelo Espírito Camilo, psicografado por Raul Teixeira. E neste livro, logo no início, o Raul conta como ele se sentiu quando ele conheceu o Camilo. E ele diz, que envolveu-me num indescritível fluido de paz. Penetrou-me com um olhar tão profundo que tinha a impressão de que sondava minhas mais íntimas disposições. Ou seja, ele ficou em paz porque ele sentiu-se compreendido. O Raul, comparado com o Espírito Camilo, é mais jovem, bem mais jovem do que o Camilo. Então, que nós adultos possamos aí ajudar a compreender os nossos jovens, porque quando a gente consegue compreendê-los, vai passar para eles bons sentimentos, eles vão ficar em paz. Eu acredito que todos nós gostaríamos, que os jovens estivessem se sentindo bem quando estivessem próximos de nós. Esse Espírito Camilo, ainda no livro Minha Família, o Mundo e Eu, ele nos convida a algumas reflexões. Uma delas é em relação à questão das gerações. Será que existe alguma geração da juventude melhor que outra, que seja mais fácil vivenciar a juventude em alguma época? Segundo o Espírito Camilo, não existe isso de dizer que tem privilégios, Em todos os momentos da vida, tem momentos difíceis e fáceis perante a juventude. Pode ser que são diferentes os problemas, mas não há privilégios, Então, assim, entre os jovens. Então, nós temos que tomar cuidado quando a gente, às vezes, julga, dizendo assim, não, na minha época, sim, a gente foi bom jovem, era diferente. Hoje, a juventude não sabe ser jovem. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas críticas, porque elas podem levar o jovem para um caminho da perturbação. Então, em vez da gente ajudar ele, nós não estamos ajudando, estamos atrapalhando. E isso a gente não quer, a gente quer ajudá-lo. Uma outra reflexão que esse Espírito Camilo ainda no mesmo livro nos traz é em relação ao uso de brinquedos eletrônicos. Muitas vezes nós criticamos, dizendo que as crianças, os jovens não sabem mais brincar, porque só usam brinquedos eletrônicos, não usam mais, como nós tivemos aí nossa infância, com brinquedos mais lúdicos, usamos mais a imaginação na hora de brincar. Então, Camilo, ele fala o seguinte, que o uso dos brinquedos não é uma coisa negativa em si. Há uma evolução tecnológica.
O que acontece é como são usados esses brinquedos. O que é importante é que o adulto guie, oriente este jovem, este adolescente ou esta criança no uso deste brinquedo. Porque que não pode é deixar que eles usem à vontade, porque eles não têm maturidade. Quem tem maturidade somos nós, adultos. Nós já desenvolvemos a maturidade, sabemos melhor que eles distinguir o certo do errado. Então, eles precisam da nossa ajuda. Então, nós não podemos abandoná-los quando eles estão usando esses brinquedos. Uma outra dificuldade que nós encontramos em compreender esses jovens é nas músicas que muitas vezes eles demonstram gostar. Nós não concordamos, né? Dizendo, essas músicas não são boas, essas músicas retratam o primitivismo, não, vocês não sabem escutar música. Nós sim sabemos, nós adultos sabemos, né? Nós sempre escutamos boas músicas. Então, Camilo nos convida a refletir mais uma vez. Se estes jovens estão escutando essas músicas que não são de boa qualidade, né? Não tem letras aí que levam a pessoa a refletir sobre coisas boas da vida, né? Talvez seja porque eles tenham sido estimulados desde a infância a ouvir esse tipo de música, porque isso vai muito da educação que se tem. Então, se a criança, desde a infância, só escuta essas músicas que nós entendemos como sendo de baixa qualidade, com letras muito pobres, ou que denigre o ser humano, é mais assim comum que eles acostumem com este tipo de ritmo, de música, e quando chegam aí à juventude, à idade adulta, vão continuar nesse mesmo ritmo. Então, se nós queremos que eles tenham sensibilidade, né, mais reflexão sobre as músicas que eles vão ouvir, é importante que desde a infância, esses seres encarnados que estão sobre as nossas responsabilidades sejam então estimulados a escutar músicas de qualidade, que nós entendemos que seja de qualidade. Por quê? O que vai acontecer? Quando ele ficar mais velho, ele está acostumado com aquele tipo de música e não vai querer mais essas músicas que a gente julga ser inferiores, que nós julgamos que denigrem, né, o ser humano. Então, possamos aí refletir um pouco sobre nossas atitudes enquanto adultos, né, para ajudá-los aí nesta caminhada. Mais um ponto que o Camilo nos convida a refletir é em relação à alimentação. Muitas vezes nós criticamos a juventude que só come alimentos de sabores artificiais, aqueles alimentos que só causam mal para a saúde, né? Muito açúcar, muita gordura, muito sódio, só salgadinho, não quer comer comida saudável, de qualidade. Então, o Espírito Camilo também nos convida a refletir sobre isso. Será que, pensa bem, da mesma questão da música, que ele foi estimulado a escutar aquele tipo de ritmo, será que desde a infância ele não foi também estimulado a comer esses alimentos que não faz bem para a saúde? Aí se coloca no lugar dele. Se desde pequenininho foi colocado esse tipo de alimento para ele comer, ele se acostumou àqueles sabores, àquele paladar. Então, quando ele ficar mais velho, ele vai querer continuar comendo aquelas comidas artificiais. Então, para ele ter uma alimentação saudável, nós temos que estimular para que, desde a infância, o seu paladar esteja, né, em conformidade com esses alimentos, acostumado com esses alimentos. Porque daí, com o costume, com aquele hábito, né, desses alimentos mais saudáveis, quando eles ficarem mais velhos, eles vão recusar esses artificiais. Né? Então, assim, é uma questão realmente
Nós, em vez de julgarmos os jovens, precisamos refletir sobre as nossas atitudes para com estas situações, né? Outro problema que nós encontramos na juventude é o uso de drogas, o sexo desregrado, a violência, a criminalidade. Mais uma vez, o Espírito Camilo nos convida a refletir sobre nossa atitude enquanto adultos para com estes jovens. E ele nos diz que quando nós falamos, enfatizamos o negativo, né? Quando a gente começa a falar, esse mundo só tá poluindo, tá se acabando, só tem enchente, é um ninho, uma desgraça atrás de outra. Quer dizer, nós estamos enfatizando isso. Mas se coloca no lugar de um jovem que escuta isso, de nós adultos. Então ele vai pensar assim, nossa, que resta para mim? Já o futuro não vai existir, esse mundo vai acabar, vai cada dia pior, então eu tenho que aproveitar o máximo possível da minha vida. Como que eu vou fazer isso? Eu vou buscar os prazeres momentâneos, né? O uso de drogas, que vai me dar sensações aí alucinantes, o sexo desregrado, porque eu não sei o dia de amanhã. E é claro, para eu alimentar esses vícios, eu vou precisar do quê? Muitas vezes praticar crimes para conseguir o dinheiro para financiar esses prazeres momentâneos. Olha só, então, como que é complicado, né? A cabeça do jovem em relação às atitudes que ele vê ao redor. Um outro ponto aqui, quem nos convida a refletir ainda sobre o uso de drogas é Joana de Ângeles. Ela escreveu um livro chamado Adolescência e Vida, psicografado por Divaldo Franco, e em que ela aborda essa questão no capítulo 23 sobre o uso de drogas. E ela diz o seguinte, que nós adultos, será que somos bons exemplos para que o jovem não use drogas? Em que sentido ela diz isso? Quando nós adultos usamos de forma indiscriminada medicamentos para tirar o nosso estresse, a nossa ansiedade, isso passa para o jovem uma informação negativa. Porque nós estamos dizendo para ele, olha, a situação é você tem que fugir. Surgiu um problema na sua vida, foge por meio das substâncias aí, como as drogas químicas, porque o remédio não é uma substância química, se ele for usado de maneira indiscriminada, ele é uma droga. Então, eu estou dizendo para o jovem ao meu redor, use essas substâncias químicas quando você tiver qualquer problema, porque você não tem capacidade sozinho de resolver esses problemas. Então, a Joana diz que os medicamentos como o Valium, o Librium, que são justamente voltados aí para o anti-estresse e anti-ansiedade. E estes medicamentos, eles foram mais usados no mundo entre a década de 60 e 1982, segundo o site da UOL. Então, realmente, não é um ou outro, né? Isso é uma questão do mundo, é global. É o uso aí, então nós temos que tomar cuidado com o equilíbrio. Não que não podemos usar os medicamentos. Sim, podemos, estamos fazendo um tratamento, mas temos que tomar cuidado, né? Não usar isso como uma fuga dos nossos problemas. Frente a tantos problemas aqui relatados, né? O que a gente faz então para resolver isso? Mas a doutrina espírita, ela é a esperança que nós devemos deixar que brilhe na nossa vida, mostrar isso para a juventude, para as crianças. No livro A Gênese, nós encontramos isso. É um livro escrito por Allan Kardec,
E ele fala, né, esse livro aqui, ele diz o seguinte, que a Terra, no dizer dos espíritos aí elevados, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo. Então, aqueles filmes que nós vemos que o mundo está acabando em água, né, em terremoto, não vai acontecer isso. Não vai. Não vai aniquilar de súbito uma geração. O que vai acontecer? Uma renovação. Já está acontecendo isso, né, por meio das mudanças. Por quê? Nós sabemos que nós desencarnamos, morremos no corpo físico e vamos para o mundo espiritual, porque a vida ela é eterna, né? Não existe morte para o espírito, apenas para o corpo físico. E uns vão para o mundo espiritual e outros retornam aqui na matéria, reencarnam aqui. Então, nessa mudança, está havendo mudança também desses espíritos que estão reencarnando na Terra. De que forma isso é feito? Então, é uma questão assim, de equilíbrio. Isso não é feito de maneira brusca. É sempre equilibrada. Como, então, é feito? Isso é feito porque as crianças que estão nascendo, em vez de vir espíritos atrasados, voltados exclusivamente ao mal, que não queiram ainda evoluir, estão vindo agora espíritos propensos ao bem, propensos à espiritualidade, a desenvolver a espiritualidade. Mas para isso eles precisam da gente, de nós adultos, para ajudá-los a desenvolver isso. Porque eles sozinhos é difícil, né? Precisa do estímulo de nós adultos. Quando uma criança, um jovem, né, escuta isso, percebe isso, então, será que isso não vai acalmar? Não vai acabar o mundo. As coisas vão se melhorar, sim, aos poucos. Então, é uma questão, assim, da nossa postura, né? O que nós falamos para esses jovens? Vamos tomar cuidado. Porque quando nós levamos ao negativo, dizemos que o futuro não existe, que está tudo ruim, vai cada vez ficar pior, nós temos aí uma grande responsabilidade, né? Isso está escrito também no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Então, ele é muito claro que nós, cada qual é livre, sem dúvida, em sua crença. Nós temos o livre-arbítrio sempre para pensar e dizer o que queremos. Podemos crer em alguma coisa ou não crer em nada. Mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, sobretudo da juventude, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade de seu saber, no ascendente de sua posição, semeiam na sociedade germes de distúrbio. Então, em vez de nós levarmos paz para a juventude, se nós dizemos que o futuro cada dia pior, nós estamos levando distúrbio para a juventude, dissolução em vez da união. Isso gera responsabilidade sobre, né, quem assim a exerce, que somos livres para escolher o caminho que queremos, postura que queremos, mas também temos que colher o que plantamos. A lei da ação e reação é uma lei física, divina, não tem como nós fugirmos dela. Mas podemos mudar isso? Esses pensamentos negativos, sim. O Espírito Camilo nos convida. Mais uma vez, a nossa sociedade ela é formada aí pelas macro-autoridades, os nossos governantes, que daí nestes nós não temos assim aquele poder da mudança. Porém, dentro dos nossos lares, exercemos as micro-autoridades, né? Nós mandamos na nossa casa e é lá que nós podemos mudar isso.
né? Levando educação para os jovens, para as crianças, mostrando por meio dos nossos exemplos a prática do trabalho, por meio do trabalho as habilidades surgem com a prática, com o esforço nosso. Aquele que já tem determinada habilidade é porque já veio de outras vidas. Não existe um milagre. Não, milagre é que você realmente se esforçou. Esse é o milagre, para conseguir adquirir aquela qualidade e aquela habilidade. Nós temos que mostrar isso para o jovem. Assim, porque senão ele vai falar assim, nossa, mas o meu colega tem uma facilidade para matemática e eu não consigo aprender matemática. Nossa, como eu sou pequeno. Você vai dizer, olha, ele aprendeu isso de outras vidas, tá? Não sei como é a trajetória dele, mas você pode também se tornar bom em matemática. Você tem que praticar, praticar, praticar. Né? E isso a gente tem que falar com amor para este jovem, para esta criança. Dizer que temos que fazer sacrifícios para conseguir lograr essas habilidades, né? Vamos usar o nosso tempo estudando, praticando exercícios, né? É assim que a gente consegue. Então, a família, ela é muito importante para o adolescente. A Joana de Ângeles nos traz aí que quando chega na adolescência, o que acontece com esse jovem? Vão surgindo as emoções que ele tem das vidas anteriores conosco. Porque se ele está no meio da nossa família, não é por um acaso. É porque nós tivemos já relações passadas de outras vidas, que podem ter sido boas ou não. Então, esse jovem ele vai ressurgir nele estas emoções, esses sentimentos. Quando for para o lado bom, ótimo. Agora, quando tender para o lado negativo, então a Joana nos convida a usar de terapia para com este jovem. Não basta só, né? Nós queremos mudar, ajudar esse jovem e dizer para ele o seguinte, que ele pode conseguir mudar, né? Trocar esses sentimentos ruins, negativos por bons, mas depende do esforço dele. Ele precisa também se esforçar, porque ninguém faz o outro mudar. Nós temos que querer ter dentro de nós a força de vontade. Então, nós temos que dizer isso para o jovem. E é claro que, como ele vivenciou a sua primeira sociedade, foi na família. E isso vai refletir quando ele estiver com a sociedade externa, né? E nós temos que deixar claro isso, né? Tentar informar o jovem, a criança, que quando ele retornou aqui à carne, a sociedade já tinha suas regras, já estava formada e que ele precisa se adequar a esta sociedade. Nós precisamos cumprir as leis, né, que estão aqui na sociedade. Não é o contrário. O mundo não tem que girar em torno do jovem. Ele tem que girar junto com o mundo, né? Então é importante passar essa informação para a juventude. Então, um dos caminhos que nós podemos levar para a juventude é que não se esquecer de pensar em Deus, né? Levar a espiritualidade para a criança, para o jovem, levá-lo na evangelização, enfim, como você puder, ser como pai, mãe, avô, tio, não importa, que você possa fazer a sua parte de levar a Deus para este ser jovem ainda, que está em desenvolvimento. Ele precisa. Entende o quanto são ricas, também isso é importante para os teus jovens, as experiências na presente reencarnação dele. Então, esse momento que ele está vivendo, dizer para ele, olha, o presente é um presente que Deus nos deu, nós devemos vivenciá-lo sim.
porque ele está ajudando na nossa evolução. Então, buscar sempre olhar. Estamos em constante aprendizado. Precisamos tentar observar isso na gente. No livro A Gênese, Kardec nos traz que a nova geração, então, ela se distingue por inteligência. Nós percebemos que os jovens estão tendo mais facilidade para ter aí um raciocínio lógico muitas vezes. Então, e ele está propício ao bem, mas ele precisa ser estimulado para isso, por meio dos nossos exemplos, né? Que as crianças espiritualistas estão presentes com eles, mas precisa da nossa orientação sempre. Não são sempre, as novas gerações não são formadas exclusivamente de espíritos superiores, não. Mas são espíritos que já passaram aí por uma escola da espiritualidade para que, quando eles reencarnassem aqui, pudessem ter uma nova chance de modificar, o que eles foram no passado. E nós damos essa chance a eles quando permitimos que eles reencarnem na nossa família. Então, estamos todos juntos na busca da evolução, as novas gerações e nós, adultos. Então, para a gente finalizar, eu convido a todos para fazermos essa prece final, que ela é retirada do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma prece para ser dita pelos pais, mas eu acredito que todos nós podemos estar aí dentro desses pais, porque temos relação com o jovem, com a criança, então é importante. Enfim, quem se sentir tocado, pode fechar os seus olhos, ou também deixá-los abertos e querer acompanhar pelos slides, fica à vontade de cada um. Então, a prece para ser dita pelos pais. Espírito que encarnaste no corpo do nosso Filho, ser bendito, ser bem-vindo. Ó Deus onipotente, que nolo mandaste, é um depósito que nos foi confiado e do qual teremos um dia de prestar contas. Se ele pertence à nova geração de espíritos bons que hão de povoar a terra, obrigada, ó meu Deus, por essa graça. Se é uma alma imperfeita, corre-nos o dever de ajudá-lo a progredir na senda do bem, pelos nossos conselhos e bons exemplos. Se cair no mal por culpa nossa, responderemos por isso, visto que então teremos falido em nossa missão junto dele. Senhor, ampara-nos em nossa tarefa, dá-nos a força e a vontade de cumpri-la. Se este Filho nos vem como provação para os nossos espíritos, faça-se a tua vontade. Bons Espíritos, que presidistes ao seu nascimento e que tendes de acompanhá-lo no curso de sua existência, não o abandoneis. Afastai dele os maus espíritos que tentem orientá-lo para o mal. Dai-lhe forças para lhes resistir às sugestões e coragem para sofrer com paciência e resignação as provas que o esperam na terra.
Que assim seja.